Tava pensando em começar com uma piada, mano. O que você acha? É você a piada. Fala, inevitáveis! Estamos chegando aqui para mais um vídeo. A gente vai fazer um vídeo hoje sobre a final da Champions League, que acontece no dia 29, também conhecido como amanhã sábado. E a gente vai fazer um X1 aí, 1 contra 1. E no final vai ter uma análise aí para vocês, beleza? Bora pro vídeo. Bom, a gente vai começar a nossa análise aí pelos goleiros, né? Do lado do Chelsea tem o Mendy e do lado do Manchester City tem o Ederson, o brasileiro Ederson. Eu vou ficar com o Ederson, um goleiro mais consistente, já tá no Manchester City aí há 4 temporadas, se não me engano. Das 4 temporadas que ele tá no Manchester City, ganhou 3 vezes a luva de ouro. Então para mim o nosso goleirão aí é o Ederson. Lateral direito, Walker ou Azpilicueta. Eu vou ficar também com o Walker. Walker, que pra mim é muito subestimado, muita gente subestima ele por ele não ser tão técnico, mas é um lateral com muito vigor físico e... Muito vigor físico, e o que eu ia falar? Mano, tá me dando amnésia. Tá me dando amnésia no meio. Muito vigor físico e é muito rápido também, então nosso lateral direito é o Kyle Walker. Bom, até agora só tem jogador do Manchester City e vai continuar tendo. Entre Rúben Dias e Rudiger, eu vou ficar com Rúben Dias. Ele chegou no Manchester City e arrumou o setor defensivo do City. Bom, finalmente aí a gente chega para um jogador do Chelsea. Thiago Silva e... quem? Thiago Silva e Stones. Eu vou ficar com o Thiago Silva. Para mim é bem mais jogador, apesar da idade, ainda vem provando que é um excelente zagueiro. Foi recentemente convocado para a seleção brasileira, então eu vou ficar com o Thiago Silva. Bom, na lateral esquerda a gente vai ter uma disputa aí mais apertada entre o Zinchenko, que não é sempre titular do Manchester City, e o Chilwell. Mas eu vou ficar com o Chilwell, que é um lateral que ataca muito bem, defende muito bem também, então eu vou ficar com o Chilwell. Na volância aí na nossa cabeça de área temos Jorginho pelo lado do Chelsea e Rodri pelo lado do Manchester City. Eu vou ficar com o Rodri. O Rodri que disputa ali posição com o Fernandinho às vezes, mas é na maioria das vezes titulares, apesar do Fernandinho ser um homem de confiança do Guardiola. E o Jorginho, que nem sempre é titular, né? Com a troca de treinador aí entre Lampard e Tuchel, ele ficou aí muitas vezes no banco. Então eu vou ficar pela consistência com o Rodri. O nosso outro meia, a gente vai ter aí Gundogan e Kanté. O Kanté, que é mais defensivo, é mais volante, mas também sabe sair para o jogo. O Gundogan, que é um jogador de chegada, chega bem à frente, faz muitos gols. Essa temporada, principalmente na equipe do Manchester City, foi a melhor temporada dele com a camisa do Citizens. Então vou ficar aí com o Gundogan. Essa posição aqui foi uma posição bem bacana pra gente duelar, que tem 2 meias que jogam pelas pontas, se precisar joga no ataque também. Então os nossos meias são Bernardo Silva e Mason Mount. O Mount que cresceu muito aí com a chegada do Lampard no Chelsea, colocou ele, escalando ele sempre de titular, mesmo tendo medalhões no elenco, sempre deixou o Mason Mount como titular, trocou de técnico, mas o Mount continua no Chelsea, continua sendo decisivo, continua aí, falei merda. Porém eu vou escolher o Bernardo Silva, que pra mim é mais jogador ainda que o Mason Mount. Às vezes fica de reserva no Manchester City, mas para mim é mais jogador que o Mason Mount, então vou de Bernardo Silva. Bom, nosso primeiro ponta direita, a gente vai ter uma disputa entre Mahrez e Pulisic. O norte-americano que se machucou bastante essa temporada, acabou perdendo espaço e agora na reta final da Champions League vem recuperando esse espaço, mas mesmo assim não dá para comparar nessa Champions League, né? O Mahrez às vezes jogando como o único atacante do Manchester City,
como ponta direita ali, vem sendo muito decisivo, ao lado de outros jogadores aí do City que a gente já vai citar mais pra frente, mas vem sendo muito decisivo, então talvez não dê nem pra gente fazer essa comparação aí, né? Bom, são posições diferentes, mas a gente, para fazer aqui no nosso 1 contra 1, teve que acabar encaixando. Às vezes os técnicos até colocam eles nas mesmas posições, mas são jogadores com características completamente diferentes. Timo Werner, mais centroavante, mesmo com muita mobilidade, mas é bem centroavante, contra Phil Foden. O Phil Foden vem sendo bastante decisivo essa temporada para o Manchester City. Jogador de ponta que corta sempre para dentro, jogando ali da esquerda para o meio, chega bastante na área, pisa bastante na área, defende muito bem, ajuda na marcação. Às vezes não dá para comparar nem com o Timo Werner, que oscilou bastante essa temporada. Então, na ponta esquerda, Phil Foden. Dois jogadores que são meias, mas jogam muito no ataque. De Bruyne e... eu ia falar Phil Foden de novo. E Kai Havertz. Não dá também, eu acho que é uma comparação até meio injusta. O que foi? Não, realmente é muito injusto. É uma comparação até meio injusta, eu acho, com o Kai Havertz, que cresceu bastante nessa reta final de Champions League e Premier League. Mas não dá para comparar, né? Talvez o bola de ouro hoje no futebol mundial, Kevin De Bruyne, é o melhor jogador hoje no mundo, talvez, disputando aí com Lewandowski. Então, no nosso ataque, Kevin De Bruyne joga bastante ali como falso 9, às vezes volta bastante para buscar a bola. O Kai Havertz faz o mesmo papel no Chelsea, mas no nosso 1 contra 1 aqui, Kevin De Bruyne. O nosso técnico, a gente tem uma disputa aí, talvez, de um nome que vinha sendo bastante contestado no PSG, que era o Thomas Tuchel, e Pep Guardiola. Para muitos aí o melhor técnico da história. Para mim, dos que eu vi jogar, é o melhor dos que eu vi jogar não, né? Porque eu não vi ele jogar, eu vi ele sendo treinador. Dos técnicos que eu vi, talvez tenha sido o melhor, assim, não disparado, porque tivemos aí Zidane ganhando 3 Champions League. Vi bastante o Klopp também, o Hansi Flick aí dessa nova geração, são excelentes técnicos, mas não tem a bagagem que tem Pep Guardiola, né? Treinador aí de talvez o melhor time da história, que é o Barcelona, de 2009 a 2011. Guardiola e Thomas Tuchel, eu vou ficar com Pep Guardiola, é o nosso treinador aí do nosso 1 contra 1. O nosso 1 contra 1 ficou desse jeito. O que vocês acham? Comenta aí, faça a sua seleção, faça o seu 1 contra 1 e deixa aí nos comentários também, beleza? Outra coisa, mais recentemente nós tivemos pela Premier League Chelsea e Manchester City. O Manchester City dependia desse jogo para ser campeão inglês, acabou perdendo de 2-1. É um jogo que não é muito relevante para essa final, porque era um outro campeonato, porém o Chelsea levou a melhor, 2-1. Agüero tentou fazer um gol de cavadinha, perdeu um pênalti que poderia talvez dado um empate, ou se tivesse feito esse gol, ter dado um ânimo maior para o Manchester City ter levado a vitória, mas o Chelsea acabou levando a melhor. Bem, o que pode acontecer nesse jogo aí, na minha opinião, na opinião dos inevitáveis aqui, o Chelsea joga sem centroavantes, eles jogam sem um centroavante fixo. Às vezes joga lá Kai Havertz, às vezes joga lá Timo Werner. Apesar de ser centroavante, o Tuchel gosta muito de colocar ele de ponta esquerda ou de segundo atacante, vindo atrás do centroavante, ou às vezes joga o Giroud, às vezes o Tammy Abraham, mas nunca joga com o Timo Werner como centroavante fixo lá dentro da área. Talvez a maior dúvida desse jogo seja, vai jogar do lado do Manchester City Fernandinho ou Rodri, também se a gente vai ter Kai Havertz e Timo Werner jogando juntos. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa aquela curtida. Se você gostou do vídeo, manda aí pro seu amigo. Esse jogo vai acontecer lá no Estádio do Dragão, em Portugal, hein? Às 4 horas da tarde nesse sábado. Então deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.